Olá, co-criadores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fátima Teodoro, para quem não me conhece. Esse é o Expansão Dalma. Aqui nós tratamos de conhecimentos que elevam a aprendizagem do corpo, da mente e do espírito. E hoje nós vamos trazer aqui uma convidada muito legal. Ela é terapeuta, ela trabalha com essa jornada de expansão de consciência também há muito tempo. E nós vamos aguardar ela chegar aqui para a gente falar um pouco mais com ela e entender o que ela tem para nos agregar aqui nessa live de hoje. O Expansão Dalma vem trazendo já pessoas, de outros perfis aqui para o nosso perfil, com o objetivo. Boa noite, quem está chegando, vamos dando coraçãozinho, chamando mais gente para a nossa live, com o intuito de vocês terem percepções diferentes sobre o mesmo assunto, com o intuito de vocês terem aí possibilidades de ampliar a expansão de consciência de vocês, de agregarem mais conhecimento, porque na verdade o nosso objetivo de vida é tão somente esse: crescer espiritualmente. E sem conhecimento a gente não consegue avançar, porque muita coisa que nos impede de ir para frente, que muitas vezes deixa a nossa vida travada, é justamente a falta de conhecimento, Isso já aconteceu comigo e provavelmente está acontecendo com você. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente expande, e expandindo, entendendo, compreendendo essa jornada tão maravilhosa que é a nossa vida, nós conseguimos aí ter um pouco mais de progressos, de avanços, de boas perspectivas para a nossa jornada de vida, para que ela não seja tão monótona, tão cansativa, tão cheia de dificuldades, tão cheia de dissabores, como a gente. Boa noite, meu cunhado aqui na live, que legal, bem-vindo. Boa noite, Josenir, todos que estão chegando aí. Gratidão pela presença, tá? E a nossa convidada, que daqui a pouquinho ela tá chegando aí, ela é a Débora Luz, Ela também faz esse trabalho terapêutico e também agrega muito a vida das pessoas, trazendo conhecimento, trazendo expansão de consciência para as pessoas, Isso é maravilhoso, quando a gente tem a oportunidade de agregar conhecimento à vida das pessoas, é algo que a gente... Estou chamando ela aqui para a nossa live, vamos aguardar ela aparecer. Ela que gentilmente aceitou nosso convite, para agregar aqui a nossa vida, a nossa jornada. Vamos aguardar aqui. Olha ela! Olá. Boa noite, minha querida! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Olha, gente, nossa convidada, ela é linda por dentro e por fora. Olha que coisa linda de se ver, essa menina. Gratidão pela presença aqui no nosso perfil. Eu estava aqui explicando para as pessoas aqui, para os nossos queridos seguidores, o quanto eles vão aprender na noite de hoje com você. A gente sempre está aprendendo, Quando a gente faz live assim compartilhada, tanto eu aprendo contigo, quanto tu vai aprender comigo também, e as pessoas que estão assistindo, Sempre a gente compartilha, E com certeza absorve bastante conhecimento. É legal porque mesmo sendo sobre lei da atração, Sobre esse aspecto de transformar nossos pensamentos, a nossa vida em realidade, co-criar a vida que a gente quer. Sempre tem a tua forma de pensar e a minha, Então a gente sempre está agregando uma com a outra. É isso que é legal de compartilhar a live assim. Exatamente. É um aprendizado mútuo, Débora? Todos ganham. Eu ganho, Com você ganha. certeza. Quem nos segue ganha também. E gratidão imensa por aceitar o nosso convite. Eu sou sua seguidora, eu acompanho o seu trabalho. Então, eu gosto muito de tudo que você fala e gosto muito do quanto você agrega à vida das pessoas,
E nessa jornada toda, como você falou, a gente tá aqui para agregar, né? E o meu perfil tem feito essa maratona de chamar pessoas, né, sabedoras do assunto, que já trabalham nessa área, para trazer mais conhecimento aqui para a nossa turminha do nosso perfil. Uhum. Então, eu primeiro, né, para quem não me conhece, eu trabalho desde 2014 com terapias, né? Entrei nessa área de terapias em 2014, por conta, assim, foi hoje eu como numeróloga também eu consigo ver no meu mapa o porquê que sabe quando as coisas dão tudo errado? Isso aí, inclusive, até na lei da atração a gente explica. Às vezes dá tudo tão errado e a gente precisa olhar as coisas erradas, os problemas, porque às vezes ali está mudando mudança da nossa vida, né? Então, Sim, assim, foi no dar tudo errado que eu abri as portas, oportunidades para eu entrar no caminho que eu tô hoje. E hoje eu vejo que ali realmente era minha missão de vida, é minha missão de vida, né? Pela numerologia dá para ver. Então, ali eu consegui ver que realmente é a minha missão de vida. E as coisas foram dando errado tantos anos, mas tantos anos, e eu não abria os olhos. Claro que cada um tem um tempo de despertar, né? Hoje, a gente trabalhando com sim, isso, a gente consegue ver que para muitas pessoas elas aceitam e querem, e outras pessoas não dá, sabe? Elas entendem, mas ainda não é a hora. Então tem que deixar cada um no seu tempo. E o meu tempo foi ali. Eu já tive contato com lei da atração em 2008, 2009, fiz o caderninho, recortei, né? Fiz o mural, tudo. Só que eu não praticava, porque não sabia. Porque o que as pessoas acham que a lei da atração é assim, vou pensar naquilo que eu quero e deu, né? Não é assim. Tem todo um isso. processo por trás disso. E não adianta, não funciona. Então, muitas pessoas desistem por quê? Porque elas vão lá, começam a pensar e aquilo não acontece, e elas, isso nem funciona. Deu, parou ali. Foi comigo assim também. Então, teve várias épocas que eu fui tendo contato, né, com a lei da atração. Só que uma das coisas que a gente sempre fala é que antes da lei da atração, né, vem o autoconhecimento, vem a lei da vibração, Sim, em que a gente precisa saber o que que a gente vibra, e o que a gente vibra é o que está dentro do nosso subconsciente, né? Então, sim, tá tudo ali, é a nossa vibração. O que que você está sim, vibrando, o que que você está sentindo, e aí entra a parte dos nossos pensamentos, né? Porque tudo sim, começa ali. E aí até postei hoje na mensagem do dia, se eu não me engano, tudo que a gente pensa tem um sentimento ali atrás, né? Nenhum sentimento vem sozinho, assim como nenhum pensamento vem sozinho. Tudo vem acompanhado um do outro e é esse conjunto que cria a nossa realidade. Então, sim, a gente precisa prestar atenção no que pensa. Em primeiro lugar, o que que você está pensando? Esse é o início do processo do autoconhecimento, né? É o início de tudo, que é o mais difícil, que é o que as pessoas acham mais chato de fazer, é anotar o que pensa, porque a própria neurociência fala, né? 80% dos seus pensamentos diários tu repetiu ontem, e anteontem, e assim vai indo, né? Então tá ali, é uma sim, sequência, nossa mente ela entra em processo, como é que a gente fala? Em modo de repouso, né? Em poupar sim, energia. Então nosso cérebro é assim, então ele tá sempre pegando ali é, tudo que tu pensa, normalmente ele vai sempre trazer aquilo ali, diariamente. Não adianta, é assim, né? Então, até tem a Esther Hicks, ela fala, né? Dos 17 segundos, 17, depois no final 68 e vai indo. Isso é muito legal, porque ali a gente vê, e a neurociência explica, inclusive, os primeiros 17 segundos é o início do processo da criação. Porque se tu passar mais sim, de 17 segundos pensando em algo, a tua mente ela vai procurar outras coisas que têm o mesmo sentimento daquele pensamento. Então, olha como funciona, né? E assim a gente vai criando a nossa realidade sem perceber, né? E é um verdade. processo que a gente precisa cuidar. Tô falando demais, né? Eu me Ô, empolgo, é Débora, uma coisa que eu gosto de falar. fique à vontade, mas eu dou toda a liberdade para os meus convidados justamente ensinarem o quanto quiserem. Eu tenho uma curiosidade, né? Você falou aí do autoconhecimento, nós vamos tratar um pouquinho mais disso, porque como você colocou e eu confirmo, eu concordo plenamente, porque eu também passei por esse processo, né? É, quando você iniciou essa jornada, você exercia outra profissão? Ou como que foi? Aí lá em 2014. Então, eu trabalhava como
promotora de eventos, fazendo divulgação de marcas, assim, praia, balada, trabalhava com isso. Só que eu já não queria mais, assim, desde o meu primeiro trabalho, olha que engraçado, desde o meu primeiro trabalho, que foi no comércio, quando eu tinha 14 anos, não, foi com 13, meu primeiro, de secretária, eu não gostava. Sabe quando eu tinha, assim, eu sentia que aquilo ali não era para mim, eu não sabia o que que era. Mas eu não gostava daquilo ali, eu não gostava de ter que ir até um lugar, eu não me sentia bem, eu não gostava, nunca, eu sempre falava assim, que eu não é aquilo ali, não era para mim. E eu lembro que na época que eu tinha uns 14 anos, eu tive contato, né, com esse mundo de coisas que elevam a nossa vibração, né, que é o que eu gosto, as ervas, incensos, tudo a natureza. E só que na época eu deixei passar, sabe? A gente acha que é uma coisa da idade, assim, né? E eu nunca me encaixei direito, assim. Eu achava que eu era, como é que a gente fala? A ovelha holística da família, né? Eu não era a normal, assim. Eu não queria, eu era meio indignada, assim, com tudo. Eu não queria, assim, Entendo. terminei o segundo grau, agora vou fazer uma faculdade, agora isso e aquilo. Não queria isso, eu queria coisas diferentes. Então me mudei para Florianópolis, depois tentando também fui para Nova Zelândia, fui fazer outras coisas, mas tudo retornou nesse caminho, né? Então eu estava trabalhando como promotora de eventos na época, mas eu também não queria mais. E eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro curso de Reiki, eu nem sabia o que que era Reiki, mas ela me convidou, né, que era a numeróloga que eu fui na época, e eu aceitei. E aí eu fui. E ali começou, e eu lembro que eu também nunca parei de estudar, por quê? Porque eu sempre sabia assim, tá, isso aqui me agregou, mas eu não é isso ainda que eu quero. Então eu ia fazendo curso, fazendo várias coisas assim até me encaixar. E isso eu tô até hoje, né? Sempre em processo de conhecimento, em buscar Sim. o que que eu vim fazer. Claro que com o processo de autoconhecimento, com as ferramentas que a gente tem hoje, né? A numerologia Sim. e outras coisas que nos orientam, então fica mais fácil de a gente descobrir qual que é o nosso caminho, o que que a gente veio fazer aqui. Então a gente, né, só vai indo para o caminho certo até. Na verdade, a gente nunca para, né? A gente está em constante Não. crescimento, em constante evolução. Então a gente sempre. E o negócio é esse, né? Quando tu não está mais satisfeita, vai procurando outras coisas dentro daquilo que tu gosta, porque é ali que é a tua missão, é ali que tá, né? Então a gente tem que sempre Exatamente. buscar isso. E você falou uma coisa muito importante, né? E quando eu também comecei a estudar as terapias holísticas através de uma dor, né? Que é sempre um momento em que você para uma reflexão sobre si próprio, né? Sobre o que você muito bem colocou. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Né? E eu tinha uma carreira excelente na educação, né? Cheguei no mais alto cargo, mas mesmo assim eu não me sentia plena, não me sentia bem. E aí eu tirei uma licença, fiz cursos terapêuticos, fiz vários cursos, me autoconheci. É um processo doloroso, né, Com Débora? Porque você certeza. para olhar para suas feridas, isso é muito difícil, porque o nosso hábito antigo, né, antes do conhecimento, é ficar com o dedinho apontando. Não, eu sofro por causa do fulano, por causa do Beltrano. E quando você para um pouquinho para iniciar o processo de autoconhecimento, você fala, peraí, não é o outro, sou eu. Então, se sou eu preciso começar. E esse começo, ele é difícil, né, Débora? Ele é bem Com difícil. E certeza. graças a pessoas como você, terapeutas, né? É claro que eu passei, também tive depressão pós-parto dentro desse processo, porque uma coisa vai combinando a outra, né? Então você vai agregando um monte de dorzinha, vira uma dorzona. E aí, graças a dois terapeutas fantásticos, que são hoje meus amigos, aí eu conheci esse outro lado da vida. Eu sempre fui meio esotérica, eu sempre soube que o mundo não era bem da forma que era pintado para mim. Então, eu também tinha essa mesma característica de achar que era ovelha negra, que só eu pensava torto, mas não era. Hoje eu me achei, né? E hoje eu entendo a importância de pessoas como você no nosso planeta, né? As pessoas precisam, o mundo precisa de mais terapia, precisa de mais pessoas que estejam se importando com as outras, né? Então, o seu trabalho é muito fantástico e que bom que você teve esse despertar, porque eu acompanho seus stories, a turma se vê representada, se vê auxiliada, né? Isso é muito bacana, isso preenche a gente, né, Débora?
Até num futuro próximo eu quero trabalhar para formar pessoas, né, para ajudar os outros, porque a gente precisa aumentar essa egrégora, né, de luz, assim, de Sim. seres que mudam o planeta, porque não adianta, a gente precisa batalhar por isso, né, porque até eu abri a caixa de perguntas, eu vou responder mais tarde. Uma das coisas que a pessoa perguntou é como lidar, né, com pessoas que não entendem essas coisas. Não adianta, isso é falta de conhecimento, né? E até o Bob Proctor fala, é a ignorância entre aspas, né? Muitas pessoas agem do jeito que agem por conta de não ter aquele conhecimento necessário, né? Sim. Então, Sim. assim, a gente precisa estar sempre ajudando, né? O maior número de pessoas, porque quem estiver na hora certa, às vezes está na hora certa, no momento certo, ponto. Pronto, ali ela vai despertar, né? Então, Exatamente. isso é uma coisa que eu quero ainda, assim, é montar assim, um povo, né? Juntar um povo assim que vai trabalhar pela expansão da consciência das pessoas, porque com certeza vai mudar bastante. Alguém colocou aí, realmente, o trabalho da Débora é maravilhoso. Gente, é fantástico você poder contar com esse trabalho social, que acaba sendo um trabalho social, né, Débora? Isso que você faz, que eu faço, de vir fazer uma live, falar sobre algum assunto, de repente é algo que a pessoa precisa escutar naquele momento, né? E foi isso que me resgatou num dado momento da minha vida. Foi através de alguém que estava em uma live falando aquilo que eu precisava ouvir, né? Então é muito interessante as formas que o universo começa a trabalhar na nossa jornada. E aí eu escolhi você para esse tema, na verdade o tema te escolheu, justamente porque você, Débora Luz, não é só o seu nome profissional, você emite essa luz, eu sinto isso em você, eu gosto de te ver falando o que você fala, porque nesse nosso meio, né, de meditação, autoconhecimento, o que nós observamos? Muitas vezes a gente se depara com colegas que estão ali falando das leis herméticas, conhecem as leis universais, sabem que tem que trabalhar, mas é uma falta de tudo, né? De aliança, de comprometimento, de compartilhamento, como você bem colocou. Você quer unir pessoas para aumentar a egrégora, né? Infelizmente, no nosso meio, a gente não tem muita essa visão ainda, né? Meio competitivo. Então, até quem está dentro do meio não entendeu ainda que não precisa competição, né? Nossa, Porque tem tudo para todos. esse ponto aí são poucas pessoas que entendem, né? Até nem vou citar nomes assim, mas eu fiz um curso X, né? Para aprender a fazer uma coisa, não vou falar assim, mas eu quero botar, porque eu estou montando um curso novo, né? De coisas que aumentam a energia, tudo que eu faço que eu posto ali, né? Então, assim, Ótimo. de rituais mágicos, por exemplo, o que a gente faz logo que acorda pela manhã para mudar nossa energia, porque a energia é o principal combustível da lei da atração, né? É a vibração, é a energia. Então a gente precisa estar com a nossa energia elevada. Isso eu tenho um livrinho ali Sim. de cabeceira da Esther Hicks, que é justamente isso, e vai falando todo dia alguma coisa parecida. Então, não adianta, é o combustível. E aí eu tô montando, né, coisas que deixam. E aí essa pessoa viu, né, que eu ia fazer, uma das aulas era um do assunto que eu tinha feito o curso, mas eu fiz vários cursos, eu não fiz só o da pessoa, né? E Sim. ela mandou uma mensagem enorme, porque tem direitos autorais, isso e aquilo, e não pode. Mas, gente, não é copiado, sabe? É um conhecimento que eu já tinha. Então, assim, o que é? Uma pessoa que fez um curso, ela não criou do nada, não veio do além, né? Ela estudou para aquilo, então ela vai juntar Sim. diversas coisas para estudar. E uma das coisas que as pessoas precisam saber é exatamente isso. Não vai faltar para ninguém, não existe competição. O universo é muito abundante. E se tu entende isso, para ti nunca falta. O universo ele vai Exatamente. prover isso. O universo, Deus, ele provê o que você quiser. Não tem isso. Então, se você não tem essa energia, né, vamos falar assim, de competitividade, não tem ninguém. Agora, se tu tem, vai surgir oportunidades. É assim, né? A lei da atração Sim. não cai no teu colo, mas surge Sim. oportunidades e pessoas para ti, para ter essa competição contigo. Então, tu vai estar sempre nessa, né? Então, é bem isso que Exatamente. tu falou. O universo é abundante, não falta recursos para ninguém. Tudo que você Não. quiser tem, só que é pouquíssimas pessoas que entendem isso. Por isso que são poucas pessoas que têm os recursos. Que prosperam, né? Porque quando você Exatamente.
quando você entende que você não precisa competir, porque a competição nada mais é do que a inveja, né? Você é gerado o sentimento da inveja. Então, eu estou lá querendo praticar a lei da atração, que é onde a gente já vai chegar aqui falando que você vai nos explicitar sobre a energia, né? Então, eu estou lá com a sensação, ai, até por eu tenho não sei quantos seguidores. Ai, fulano, ai, meu Deus. Gente, quando você entra na energia da competição, automaticamente você aciona o gatilho da inveja. É fatal. E aí Exatamente. você quer prosperar, você quer que a lei da atração funcione, mas o sentimento está contrário, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu, inclusive, fiz final do ano passado, eu fazia live todos os domingos ano passado, né? Todos os domingos, mas esse ano, como eu tenho muitos projetos, eu não estou conseguindo manter. Então, assim, eu fiz live com uma pessoa também, e ainda fiz propaganda do curso dela, também da Lei da Atração. Ela estava lançando, né? Ajudei a fazer, falei nos stories, tipo, não tem problema nenhum. Eu tenho um curso também, que está fechado agora, mas eu tenho um curso também com a técnica da Lei da Atração, limpar as memórias, tenho. Mas eu nunca vou competir com uma pessoa, porque tem gente para todo Claro. mundo e tudo agrega. Eu mesmo, eu faço vários cursos, eu não faço de uma pessoa só, eu faço vários, né? Porque cada Sim, um explica diferente, cada um tem uma sim, técnica. Eu vou adquirir conhecimento com todo mundo. Então, como eu falei, como a gente está falando, não existe competição para nada. E a sim. inveja é a pior coisa que tem na vida, né? Além de tu estar trazendo mais situações para te ter inveja, né? E para as pessoas terem inveja de ti, mais as coisas vão dar errada. Só Sim. que, como a gente está falando, cada um tem seu tempo, né? Às vezes a pessoa está no caminho, ela está trabalhando com isso, mas ainda não despertou. Né? Ela ainda não despertou que tem gente que fala, eu não posso entregar também meu conteúdo, né? Eu não posso ensinar as pessoas, senão eu vou vender o quê? Mas, gente, a nossa missão é dar o conhecimento para as pessoas. A gente Claro, precisa ensinar. A minha missão, que eu tenho bem claro aqui, é mudar a vida das pessoas. Então, eu sim, passo, sim, diariamente. Eu topo, claro, se a pessoa quer algo mais, né, profundo, aí tem o curso. Mas, sim, diariamente passando coisas que eu faço. Né? O que eu faço para mudar a minha energia? O que eu faço? É isso que eu passo para as pessoas. Então, sempre tem gente que vai lá nos exatamente. comentários, fala coisa, cada baboseira, assim, mas é porque não tem o conhecimento, então não adianta nem falar, nem discutir. Se A fosse gente, anos antes, eu ia querer discutir, eu ia dizer, mas não, é assim. Mas, gente, cada um tem seu tempo, cada um tá na sua sim, vibração, cada um com as suas crenças, né? Então, imagina o que a pessoa não cresceu acreditando. Então, quem sou eu para dizer o contrário, né? Não adianta, isso aí não exatamente. adianta. E uma das coisas que eu bato muito na tecla, né, é sobre as leis universais, que a lei da atração é uma das leis universais, né? E, primeiro, uma das leis é a lei de correspondência, a lei hermética. Primeiro você dá, para depois você receber, né? Então, quando eu entendi essa lei, eu falei, poxa, eu sempre fui uma pessoa generosa, não estou aqui me autovalorizando, mas quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa generosa. Quando eu conheci essa lei, eu entendi que eu tinha que ser mais, que eu podia fazer mais do que eu já fazia, né? Então, eu tenho colegas também desse ramo, nós trocamos módulos para os cursos, então eu falo muito sobre lei hermética, a outra fala mais sobre meditação, que é a Kátia Sibílio, que é uma top também, querida. E, você me dá um módulo? Toma um módulo aí, pega aí, põe no seu curso, sabe? Porque quanto mais agregar para a vida das pessoas, melhor. E aí, se eu estou ganhando com isso agora, não, eu posso ganhar lá na frente. Primeiro você dá e depois você vê como você vai receber, né? Quando você for fazer o seu lançamento, já estou te deixando o convite. Pode me mandar o link que eu ponho nos meus stories para a turma, meus seguidores. São pouquinhos, mas eles são bem leais, bem fiéis. Você pode me mandar o link bonitinho que eu faço no story para divulgar também, viu? Ai, E o que você gratidão. precisar dentro da sua jornada e eu puder agregar, eu faço um trabalho basicamente mais baseado nas leis universais mesmo. A Uhum. lei da atração como gatilho, né? Mas como a própria terapia holística ensina pra gente, né? Aprender a ser melhor. A Lúcia Helena Galvão, que é uma pessoa que eu admiro também, ela fala que nós precisamos aprendermos a sermos humanos, né?
Porque a gente vai para a escola, vai para a faculdade, faz isso, faz aquilo, e a gente vê pouca humanidade nos seres humanos. Não é, Débora? Você sente isso também? Sim, eu inclusive falo pro meu filho, né? Que eu tenho um filho que vai fazer 15 já. E aí eu falo isso para ele, eu explico que na escola, infelizmente, a gente não aprende, né? O que deveria aprender, os valores, né? Então ele está aprendendo bastante comigo, inclusive ele quer seguir nessa área também. E eu Ai, não que fico assim delícia. julgando, né? Porque a crença dos nossos pais, pelo menos assim, é de fazer uma faculdade, estudar, né? Para poder ter a segurança. Então, assim, essa geração nova, ela tem que entender o seguinte, que é o que tu falou, a primeira lei. Essas leis herméticas é muito legal a gente estudar e saber as leis do universo, por quê? Porque essa primeira lei, a gente recebe tudo. Porque quando você dá, quando você ensina, quando você faz o bem para o outro, o universo ele se mexe de uma maneira que não te falta nada. É surreal, é Não te surreal. falta nada, não te falta. E aí, ó, até me arrepiei, engraçado. Eu falo, eu me arrepio inteira porque é a sintonia, né, que a gente sente, é a energia. Então, tu sendo humana, que nem tu falou, a gente sendo assim, a nossa essência, sem se preocupar, sem competir com o outro, só dando bem, né? Automaticamente o universo ele dá tudo que precisa. Então, é um retorno muito legal, assim, muito gratificante, né? Exatamente. Ô, Débora, e dentro desse assunto todo aí, né, que você colocou, a gente já pontuou aqui a questão da lei da atração, que não é só fazer técnica, que não é só ler livros, né, que não é só o pensar, que o nosso sentimento, a nossa vibração, a nossa energia precisa estar em alinhamento, né? Fala um pouco para nós sobre isso, por favor. Alguém perguntou o livro de cabeceira, ele tá ali, não sei se eu vou. É o da Esther Hicks, 5 mensagens da lei da atração. Ele é bem legal. Depois eu vou tentar pegar ali. Tá. Então, assim, a nossa vibração, ela é o combustível, como eu sempre falo, né? E o que você vibra? O que a pessoa vibra? Ela vibra tudo que está no subconsciente, né? 95% do que a gente já viveu, ouviu, sentiu, principalmente dos 0 a 7 anos. Algumas vezes até os 14 anos, né? Dependendo da pessoa, ela ainda está com o subconsciente meio aberto, ou somente ele até os 14. Então, tudo que a pessoa sente, tudo que os pais sentem, ela vai absorver a criança, né? Traumas de vida, tudo isso entra no nosso subconsciente. E aí é um dos primeiros passos que eu falo para as pessoas é o quê? Anotar, né, os sentimentos que ela, do que ela lembra, o que marcou a vida dela, né? Ou o que ela sente durante o dia. Isso aí é o campo dela, é o que ela vibra, é o que ela atrai. Então, a vida que a pessoa tem hoje é o que está no subconsciente. Então, por isso que muitas vezes a lei da atração ela não funciona, né? Entre aspas. Ela funciona, mas não como a gente quer. Porque o que a gente quer é 5%. O que a gente não quer, ou o que a gente quer inconscientemente, né? Tá ali, é os 95%. Então, assim, a gente precisa, a primeira coisa, mudar a nossa vibração. Eu atendi uma pessoa em que ela quer um amor, né? Ela quer, assim, atrair uma pessoa para a vida dela, mas ela não se ama, né? Ela acaba falando mal dela mesma para ela na frente do espelho, ela não gosta dela, ela tem muita solidão, rejeição. Então, é isso aí que o universo entende e automaticamente é o que retorna para ela, né? Então, falei para ela, ela sabe, ela quer, ela tem essa vontade 100%, mas não é compatível com a vibração. Então, o que eu falei para ela é a mesma coisa que ela tá lá vibrando na estação de rádio 90.0 e o amor dela tá no 93.3. Não combina, é uma estação de rádio, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa vibração. E uma das primeiras coisas é o que eu sempre falo, anotar. Anotar os pensamentos que você tem diariamente, né? Anota Os mais todos os pensamentos. recorrentes, assim, né? No caso, os mais Exato. recorrentes. Então, um primeiro exercício que você deixa para nós aqui é esse. O que eu pensei com mais frequência hoje?
É, É na verdade, isso? assim, o exercício que eu passo, assim, para as pessoas é para anotarem. Anotar, assim, por exemplo, vai pensar mais tempo, né? Porque é o que a gente lembra, assim, eu tô pensando em alguma coisa, opa, tô pensando nisso. Ah, por que que será que não dá certo? Ah, eu tenho uma conta para pagar. Ah, você sabe, vai anotando tudo, assim, depois tu vai ver, tem muitas pessoas não sabiam que 80% dos pensamentos são negativos. E é negativo. É As verdade. pessoas não se ligam É, nisso, assim. Então, é. com pensamentos negativos, tu vai atrair mais daquilo, não exatamente o que tu pensou, mas situações daquele sentimento. Porque aí a gente vai Exato. vendo que quando a pessoa nota os pensamentos, ela vai ver o que ela sentiu, ela vai saber. Ah, porque eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Qual o sentimento? Ah, me deu uma angústia, me deu uma tristeza, me deu um desespero. Então é mais daquilo que vai vir, né? Então a primeira coisa é saber o que pensa, né? O processo de autoconhecimento. Até tem um livro que é do Dr. Joe Dispenza, já deve ter lido, né? O Quebrando o Hábito de Ser Sim, Você Mesmo. É o sim, melhor livro que eu já li na vida. Então, sim. assim, esse livro eu indico para todo mundo. Ali ele fala, né, como a gente muda. Então, a primeira coisa que tem que saber é o que pensa e o que sente. É o primeiro exercício, passar uns 3, 4 dias anotando aquilo ali, né, para te saber qual que é a tua vibração. E depois começa um processo de lutar contra aquilo, né? A gente Esse precisa, assim, é o mais é do difícil. início. É o mais difícil porque, assim, tanto pra gente que trabalha com isso, é difícil também. É, Para mim foi difícil. Entrou sim, daí a técnica dos 17 segundos. Foi o que eu mais consegui controlar o que eu penso. Então, assim, tá vendo uma notícia ruim? Tenho ali 17 segundos para ler. Não deu, não, já vou mudar de assunto, sabe? É assim, porque a gente lê a notícia, a gente se envolve. Passou mais de 17 segundos, já está começando a gerar um sentimento, a tua mente já está ali procurando pensamentos com aquele mesmo sentimento, e aí vira uma bola de neve. Aí, para te sair daquilo ali, pode ser fácil? Pode. Mas tu vai estar criando já para ti aquela realidade, né? Então, ainda mais que a gente já tem esses pensamentos recorrentes negativos, né? e você apontou uma coisa interessante que eu percebi dentro do meu processo de expansão de consciência, né? Que a gente não se dá conta do quanto a gente pensa negativo. Né? Aqui no meu perfil no YouTube eu faço o meu diário de bordo, então eu conto todas as minhas aventuras dentro do meu processo, o que deu certo, o que não deu e tudo mais, Uhum. né? E eu tinha o hábito de pensar muito negativo. E chegou um momento da minha vida, Débora, que eu vou falar para você, minha querida. Eu olhava para o céu, eu dizia assim para Deus, Deus, acha, porque eu acreditava no Deus externo, então, Aham. olha, eu estava repleta de crença. Eu dizia, Deus, acha outra pessoa aí no planeta que não só tem eu aqui, divide um pouco dos meus problemas, porque eu não estou mais dando conta, sabe? Então, olha só, nessa fala que eu fiz, que é um pensamento que eu tinha. Então, eu acreditando num Deus externo a mim, eu acreditando que era responsabilidade de Deus dividir os meus problemas, né? Então, realmente é a nossa ignorância que não nos permite melhorar. E esse conhecimento, ele é tão fantástico que depois disso, coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. Primeiro, eu recuperei minha saúde mental, né? Claro, com tratamento médico, mas a terapia alternativa e holística foi fundamental, né? Porque me fez ver a vida sob outra ótica e me ver sob outra ótica. Que é o que você está falando aí. A gente não percebe o quanto a gente pensa em coisa ruim. E aí, pensando em coisa ruim, a gente atrai também coisa ruim, né? E aí, dentro desse processo, né? Eu tô ali, digamos que sou eu ali a sua utente. E aí eu tô lá, Débora, tá ruim, minha vida tá ruim, você falou que eu tenho que pensar positivo, eu tô entendendo, mas meu coração ainda não tá. O que eu faço para o meu coração entender e se alinhar com a minha mente para que dê certo esse processo de vibração e que a lei da atração funcione para mim? Que recomendação você daria? Então, primeiro a gente tem que controlar, pegar as rédeas dos nossos pensamentos, tá? Quando a gente começa a fazer as afirmações que muita gente fala que não funciona, funciona se você fizer
todos os dias, por no mínimo 90 dias, todos os dias. Falhou um dia, volta e começa de novo. Porque eu mesmo já passei por esse processo. Faz uma semana, daí quando vê não faz mais, aí volta, daí não faz. Ixi, aí não dá certo, não dá certo. A gente não consegue reprogramar nossa mente. Então a primeira coisa é reprogramar a mente, né? A gente tem que reprogramar e saber quais os sentimentos. Né? Então, assim, o coração não tá bom, eu ainda não sinto, tá? Mas o que que você está sentindo? O que que você está sentindo? Tristeza, angústia? O que que é? Aí eu volto no processo de terapia, né? Vai lá, volta em algum momento da tua vida em que você se sentiu assim também. E aí a pessoa ela vai se lembrar ou não. Mas se ela se lembrar, já desliga na hora, né? O processo mental ela desliga quando tu vai se lembrando dos momentos. E quanto mais tu trabalha o autoconhecimento, mais tu vai se lembrando. Não sei se tu já Sim, atendeu pessoas assim ou se tu já... a gente vai se lembrando, né? Não adianta. De sim, momentos ali da nossa infância ou da adolescência ou de traumas que a gente sim. se sentiu assim. Vai lembrando. Então, eu até É hoje, ontem... automático o processo. Quanto mais você conhece, quanto mais você conhece a si mesmo, você sabe, eu estou dentro desse processo de expansão de consciência, vão fazer 3 anos. 3 anos apenas. E a minha vida deu uma guinada de 360 graus. Né? Então, coisas que eu não pensava em adquirir, eu adquiri, coisas que eu não pensava. Veja, eu era educadora de formação, eu sou pedagoga, professora de formação. Eu mudei da água para o vinho, fui fazer terapia e me descobri com outras qualidades que eu não sabia que tinha, né? Então, e você vai buscando esses resgates quando você começa a se acessar, né? Quando você começa a acessar o seu eu interior. Isso traz Exatamente. transformações gigantes. Tem utentes que conseguem aumento de salário, arrumar um emprego que se identifique, porque não é só o trabalho pelo trabalho, você tem que trabalhar fazendo aquilo que você gosta, porque senão você não Exatamente, prospera, né? E tudo exatamente. isso eu fui identificando e fui taxada de louca por um determinado momento, né? Mas como que você abandona uma carreira pública sem saber o que vai ser? Mas eu não preciso saber, eu só preciso fazer. E fazendo e amando, vai dar certo. E graças a Deus, Exatamente. esse é o caminho que eu tenho seguido, sabe, Débora? Uhum. Então, como eu falei, o processo de autoconhecimento, assim, ele é importante. Eu essa semana descobri ainda o sentimento como é que eu vou falar que não é o que me segue a palavra, que me persegue, o sentimento de raiva, né? Que eu nunca achei que eu tinha isso na vida. Eu descobri esse sentimento quando eu fiz o curso de Theta Healing, né? E eu fui me aprofundando mais e a gente começa a pensar. E aí aquela frase, né, que tu falou lá no início. A gente precisa pensar o que é que está desencadeando esse sentimento em mim. Porque quando uma pessoa nos irrita, não é a culpa dela. A gente tem É algo em mais. comum ali. Ela tá com raiva e eu também. Então, tá dentro de mim, não tá nela, né? E Sim. aquilo ali acontece por quê? Para me mostrar que eu também tenho isso dentro de mim. Então, nós somos seres em evolução. Nós precisamos evoluir através dessas situações. Então, quando acontecem situações que deixam você com algum sentimento ou triste ou irritada, né? Ou sei lá, qual sentimento for, é porque você precisa olhar para dentro e pensar por que que eu estou sentindo isso, né? O que que tem, aquela famosa frase, o que que tem dentro de mim, né? Que está fazendo com que eu sinta isso, que sentimento. E aí você vai voltando, vai pensando, isso já faz, olha, pelo menos uns 6 meses que eu estou refletindo nisso, e quanto mais eu reflito, quanto mais eu descubro, menos acontecimentos que fazem eu me sentir assim tá acontecendo. Então, Sim. assim, nossa, é o meu filho, o meu pequenininho, né, que tem 2 anos. É coisa de criança, né? E às vezes, nossa, faz cada coisa que tira a gente do sério. E Eu eu fiquei também tenho um pensando de dois assim, anos. eu Eu fiquei sei como é. pensando por que que eu tô sentindo isso? O que que eu tô sentindo? Primeira coisa, porque às vezes a pessoa não quer aceitar, né? Tipo, o É. que que eu tô sentindo? Raiva. Tô sentindo raiva porque eu lembro quando eu fiz o curso de Enneagrama, né? Porque o número 9, que é o número que eu sou, a parte negativa é a raiva, né? Eu pensei, mas eu não tenho raiva, eu não sinto, eu sou tranquila, né? Tô bem de boas. Mas aí eu comecei a pensar assim, eu vi, nossa, é raiva que eu sinto mesmo. Então, assim, a gente tem que aceitar e parar e analisar, senão a gente nunca vai descobrir isso.
E Sim. aí, quanto mais eu descobri, foi uma coisa muito assim, parece que eu desliguei um botão. Porque as situações que me deixavam com raiva, ele simplesmente parou de fazer. Sabe assim, pum, deu ali umas semanas, ele não fez mais. Então, assim, quando retorna isso é porque eu ainda preciso me lembrar ou pensar da onde que veio e aí para. É muito engraçado isso. É assim, é tu descobrir que sentimento que tu tem, o que que tu tá sentindo e aquilo ali vai embora. Sabe? É É, assim, é uma coisa que não é tão fácil. Não é fácil, não, mas é simples. É simples, é, mas não é fácil. Mas a gente exatamente. precisa ir atrás disso, porque se a gente não limpar, é que nem o celular, né? Quer baixar um aplicativo, tem que limpar a memória, senão não baixa. Você quer realizar seus sonhos, você quer realmente fazer o universo trabalhar a seu favor, limpa todas essas memórias. E aí entra, né, as ferramentas, o Ho'oponopono, que é muito, muito legal, reprogramação mental, através se você não sabe, né, qual dá para fazer as reprogramações específicas, né, as afirmações. Sim. Então, tudo isso aí é válido, né? Sim. Eu fiz dentro do meu processo, eu era do tipo, Débora, São Tomé, sabe? Eu era assim. Então, quando o meu objetivo inicial com todo esse processo foi o seguinte: falei, eu preciso recuperar a minha saúde mental. Eu preciso me sentir bem e de alta médica, enfim. E aí eu falei, quando eu conheci tudo isso, eu falei, se isso funcionar, eu vou compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque muitas pessoas tiram a vida por conta de processos depressivos, ansiolíticos e etc., e vai de mundo adentro, né? E quando eu tinha um tratamento previsto aí para anos, em um ano eu recebi alta, com o médico me dizendo, me perguntando o que eu tinha feito. Tá? Então, aí eu falei, bom, então agora eu estou laudada, então deu certo, agora eu vou compartilhar. E o interessante é que, conforme eu fiz esse trabalho todo, eu fui descobrindo as minhas feridas, e eu entendi cada momento, cada degrau que eu mesma co-criei essa depressão. Uhum, uhum. Né? E conforme eu fui fazendo práticas e estudando e aprofundando e fazendo cursos de terapias alternativas e holísticas, fiz de tudo que eu tive alcance e fiz autoterapia primeiro, né? Primeiro fiz autoterapia e fazia também com os meus terapeutas. Eu falei, agora eu vou ensinar as pessoas a como reprogramarem a mente, porque é tudo uma questão de reprogramação. Quando você fala aí, né, do autoconhecimento, como que eu me autoconheço? Quando eu me autoconheço, eu me percebo, e aí eu preciso inserir novos hábitos. Porque se eu não fizer isso, aí vai ficar como muita gente se frustrando no meio do caminho. Ah, eu fiz isso aí, não dá certo, isso é balela, isso é coisa de youtuber. Gente, não é. É um trabalho muito sério, né? Muito verídico. Pessoas transformam a vida dessa maneira, com esse conhecimento. E aí eu resolvi formular, né? Sou professora, o que que eu fiz? Vou montar umas aulinhas aqui com o que eu fiz e vou deixar disponibilizado para quem quiser. Porque é muito grave isso. Eu fiz até um vídeo em setembro, no Setembro Amarelo, né? Uhum. Contando um pouco da minha história, tá lá no feed. Quantas pessoas tiram a própria vida por segundo no mundo? É um assunto muito sério. E tudo isso que a gente vive, essa desinformação, né? A gente está num momento de desinformação humana. A gente tem informação sobre tudo, mas a gente não para ter uma conversa assim, para ouvir uma conversa assim que nós estamos tendo, do olhar para si, do entender os sentimentos, de entender como pensa, de entender por que os resultados da minha vida estão daquele jeito, né? Eu costumo dizer assim, como que está a sua vida agora? Está boa? Ah, não está, então tá, você precisa reprogramar. Porque se não está bom, é porque você não está pensando bem, não está sentindo bem. Né? Porque se é uma aliança, pensamento e sentimento, a gente precisa alinhar, porque senão não dá certo. Não é, Débora? E que dica você dá para a gente aqui de como fazer esse ajuste aí das energias, que é um trabalho difícil?
A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a mudança não vem de uma hora para outra, né? Sim. Assim, eu já trabalho isso há bastante tempo, mas eu sempre falo a verdade, que eu comecei e parava, daí começa, para. Que eu comecei a fazer tudo diariamente, tudo que eu posto, né, para aumentar a vibração, todas as técnicas de lei da atração, as afirmações, tudo, fazer realmente, assim, a gente tem que viver isso, né? A nossa vida tem que ser em cima daquilo ali. Então, muitas pessoas acham, não, vou viver minha vida normal agora e aí de noite eu faço uma coisinha ali. Não. Não adianta, não adianta. É a mesma coisa que, vamos supor assim, você é um ator, uma atriz, né? Quando a pessoa ganha um papel, ela estuda por meses como ela vai ter que se interpretar. E aí ela chega lá e ela começa a agir, tanto que os amigos, os atores e atrizes falam, né? Não, ela já tá agindo como personagem, senão é um personagem ruim, é claro, né? Mas a pessoa acaba pegando aqueles trejeitos. E assim tem que ser a nossa vida também. A gente tem que batalhar muito para tentar mudar a nossa energia. A gente tem que trabalhar contra os pensamentos negativos. A gente tem que anotar tudo que faz a gente se sentir bem. A gente tem que ouvir música que deixa a gente bem. A gente tem que fazer visualizações. Mas visualização com sentimento, que isso muda muito a nossa vibração. Eu boto uma música assim, eu já fecho os olhos, eu já começo a sentir, a gente já começa a sorrir, já vem aquele sentimento bom. Mudou a nossa vibração. Então a gente tem que ter uma lista de coisas que faz com que a gente se sinta bem. E aí você vai fazer as afirmações diariamente, porque aquilo vai entrar na sua mente. Quando vem um pensamento negativo, eu sempre falo, muda por positivo, faz uma frase, né? Ah, eu nunca tenho dinheiro para nada, minha vida é um saco. Gratidão pelo dinheiro que tem na minha vida é maravilhosa. Começa a mudar isso. No início, você não vai notar a diferença. Mas em questão de 1 mês ali, 2, você já vai começar a notar a diferença na sua vibração. E desde que eu comecei a trabalhar diariamente tudo que eu passo para as pessoas, a minha vida ela tem se transformado assim de uma maneira, mas como é que eu vou dizer? As pessoas muitas vezes de fora não vê, mas eu sinto, sabe? Eu falei ontem pro meu marido, eu disse assim, nossa, eu tô tão bem, sabe? Eu tô assim, uma vibração tão boa, uma coisa boa que não tem nem como explicar. Eu tô grata por tudo, para todo lugar que eu olho, eu abro a geladeira e falo, ai, gratidão pela geladeira, gratidão por, sabe? É uma coisa automática que antes eu tinha que forçar, né? Eu sabia que eu tinha que ser grata, só que no início eu não tenho esse hábito, então eu preciso fazer o quê? Agradecer, mesmo sem me sentir grata. Eu tenho que falar o tempo todo, gratidão por isso, gratidão por... Hoje vem do coração, sabe? Então as coisas elas estão acontecendo na minha vida automático, tudo que eu penso, tudo que eu quero está se manifestando. Então é uma coisa assim que não tem explicação, entre aspas, porque tem explicação. Tem, mas a você gente pensa fez um trabalho, né, mental. Exatamente, então é um processo que vale a pena, sabe? É um processo que, assim, claro que tem dias que eu não tô bem, com certeza, a gente é humano, não vai ter dias que eu tô sempre 100% happy day, que não existe isso, né? Tem dias que eu me irrito, tem dias que eu tô com a paciência curta, a gente, mulheres, né, hormônios, então não adianta, tem dias que a gente não tá bem, só que é saber o quê? Que levantou no outro dia, é um dia novo, eu não vou trazer aquele sentimento que eu tava ontem. E aí eu faço meu ritual, isso também mudou. Sabe, passar um bastãozinho de ervas, assim, que eu gosto bastante, que eu mesmo faço, passa na casa, sabe, já agradece o dia, já abre a janela, passa em mim, já muda aquela energia, sabe? Então, assim, trazer os elementais da natureza, que eu gosto muito, que são coisas que o universo fez, né? Já está à nossa disposição, né? Exatamente, é uma coisa que tem energia também. Então, uma coisa que eu sempre falo também é usar coisas que façam com que vocês fiquem com a energia elevada, pelo menos no começo e até depois. E assim, gente, vale a pena, porque assim, eu hoje estou vivendo e a certeza que eu tenho que eu vou chegar aonde eu anotei lá, sabe, onde eu visualizo, é de 100%, eu não tenho dúvida. E quando a gente chega nesse processo, eu não tenho pressa, porque eu sei que vai acontecer. Então eu tô grata pelo que eu tenho hoje, eu tô grata pela minha vida e eu tô correndo atrás. E uma das coisas que as pessoas esquecem é a ação, né? A gente pensa, a gente sente, igual a resultado, tu tem que agir. Então, assim, todas as ideias que eu tenho, eu anoto, eu vou atrás, eu faço. Algumas não dão certo, com certeza, mas outras dão. Então, assim, é agir.
Porque o universo, ele vai te dar ideias, ele vai apresentar pessoas, né? Às vezes tu tá com uma ideia na cabeça, aparece um curso na tua frente, então tá aí. Então, assim, tem que fazer. Tu precisa É dar um verdade. jeito, porque as coisas, elas vão se alinhando para te conquistar aquilo, mas às vezes tu não dá bola, né? Por exemplo, tem gente que pede um carro, até no livro da Esther Hicks, não sei se foi no livro ou se foi um vídeo dela, que ela fala, às vezes a pessoa quer um carro, só que ela é tão fechada para receber, que às vezes ela vai no mercado, tá lá, promoção, né? Compra e tal, e concorre um carro. Ah, não ganho mesmo, nem vou comprar, mas ela quer um carro. Então, gente, Eu a não vou pessoa ganhar precisa. mesmo. Então, assim, ela precisa se abrir, ela precisa trabalhar essas crenças e se abrir para realmente receber o que o universo tem, né? É agir, Claro. é a ação, é trabalhar, é ir em frente para te conseguir ter o teu resultado. Porque pensamento, sentimento cria, mas o que vai trair para a tua vida mesmo é a tua ação, né? Pensamento, sentimento e ação vai trazer o resultado. Então, nada acontece se tu ficar só pensando e sentindo e tiver em total harmonia e congruência ali, vai acontecer como? Situações, circunstâncias, né? Não vai cair o mundo no meu colo. Tem que ficar ligado o tempo todo à tua volta, porque vão acontecer as situações, circunstâncias, né? E pessoas na tua vida para aquilo se tornar realidade. Exatamente. Ô, Débora, e você falando disso, tem uma coisa simples que eu compartilho do meu dia a dia, porque às vezes as pessoas veem a gente aqui fazendo a live e pensam que a gente é diferente de quem está lá sem fazer a live. E não é isso, né? A gente sabe disso. E eu costumo dar um exemplo simples de quando eu não tinha iniciado meu processo de expansão. Olha só, eu tinha o péssimo hábito, eu tinha começado a dirigir, eu tinha o péssimo hábito de dizer assim, eu vou ter que ir ao banco. Parece que eu tô vendo chegar lá na fila do banco, que tá um quilômetro de gente lá na fila. O que que acontecia? Tinha um quilômetro de pessoas lá. Tinha dias que eu chegava, que eu tinha que resolver coisas no banco, que a fila tava dando volta no quarteirão. Quando eu comecei a pôr em prática, depois de labuta, de muita luta contra mim mesma, porque até a gente adquirir o hábito, como você falou, a gente precisa se puxar a orelha. Você esqueceu, vamos fazer. Olha, vamos pensar, vamos virar essa chave. E aí, depois disso, eu comecei a fazer, pronto, pois eu vou começar com coisas simples, né? Que eu vi lá também numa palestra do Bob, que ele fala, começa com coisas simples. Coisa simples. Eu falei, pronto, uma coisa que me incomoda é fila de banco e vaga em estacionamento. E aí eu comecei a pôr em prática com isso. Quando eu chegar ao banco, vai ter uma vaga no estacionamento e eu vou ser a primeira a ser atendida. E eu tentava trazer esse pensamento pro meu sentimento. Menina, não é que começou a melhorar? Até o ponto que eu não precisei mais nem ir ao banco. Então, assim, eu vou ao banco numa situação hipoteticamente longe e agendado, né? Então, com coisas simples, aí quando eu vi que com coisas simples eu comecei a transformar, eu falei, agora vamos para o que interessa, né? Que foi a questão da minha saúde. Eu queria mesmo transformar. Então, isso aí é muito verdade, é muito fantástico. E eu tenho certeza que você vai chegar exatamente onde você deixou lá anotado, porque você ajuda, você faz pelos outros, você transmite isso no seu perfil. E nós precisamos de mais pessoas assim como você, com perfis assim, que tratem do humano, né? Para que a gente aprenda a ser humano, porque é isso que a gente está precisando muito hoje em dia, né? Com certeza. Eu me sinto bem assim. Até tu falou do carro, né, do estacionamento. Eu não saio mais por conta da pandemia, né? Meu marido faz algumas coisas de mercado e eu não saio. E eu fui fazer a matrícula do meu filho no colégio e eu tô assim, tranquila, fui lá, não pensei se ia ter vaga, porque nunca tem na frente do colégio, mas eu nem penso. Nossa, tinha uma vaguinha bem na frente, ia chover. Eu pensei, olha que bênção, né? E a gente tem que sempre falar isso também, né? Agradecer. Agradecer por tudo. A gente até falou da inveja no início. Muitas pessoas têm inveja, né? Ver uma pessoa com carro. Eu conheço muitas pessoas assim, até de família, amigos, que olham, nossa, olha como é que ela tá com aquele carro lá e eu aqui de a pé.
Gente, tem que abençoar aquela pessoa, né? A gente precisa abençoar ela, porque é a frase que eu sempre falo: quando você abençoa o outro, você está abençoando a você mesmo. Porque para o universo Claro, só existe você. Então, se você faz bem para o outro, você está retornando o dobro para você. Por isso que a gente claro. nunca deve desejar o mal do outro. Nunca, independente de qual motivo. Ah, mas ele me fez muito mal. É o karma dele. Você precisa, o perdão. O perdão não vai dar tempo de falar, mas o perdão é uma coisa assim que é essencial também, né? Nesse processo de Sim, autoconhecimento, porque o perdão ele tranca tudo, né? E o perdoar, só para resumir, né? O perdoar não é você perdoar a pessoa, então eu vou ter que voltar a falar com ela, eu vou aceitar o que ela fez. Não, jamais. O perdão, você está se livrando daquela carga que não é sua, né? Resumindo, sim. é isso. Então, é trabalhar bastante o perdão. Dá uma live inteira, né? Só falando sobre perdão. Ah, com certeza. Tá muito boa essa conversa. É uma pena que o nosso tempo é limitado, né? Mas eu sou muito grata, assim, por você ter colaborado aqui com o nosso perfil. Eu sempre deixo as lives salvas no IGTV, então se alguém perdeu, depois pode ir lá assistir. E eu quero ter o prazer de, quando você tiver muito, mega, ultra, fantasticamente famosa, dizer: olha, eu conheço a Débora, porque eu vou ficar muito feliz de ver as pessoas que já passaram por esse meu processo se dando cada vez melhor, né, na vida, porque eu entendi isso dentro desse meu processo. Isso que você colocou também, valiosíssimo, de você honrar, abençoar, né? Que é uma crença que a gente tem e que a gente é ensinado desde pequeno, né? Ah, rico é ladrão, rico é isso. E não é nada disso. Se ele tem, ele fez por merecer aquilo. Então, gratidão por ele ter tanta abundância e me ver e me permitir olhar e ver que é possível que eu também possa ter. Porque o universo Exatamente, né? é infinito, né? É esse olhar que as pessoas, ó, até me arrepiei. Engraçado, às vezes eu falo uma frase, eu fico me arrepiando. É exatamente isso que as pessoas precisam saber, né? É olhar o outro e pensar: se ele conseguiu, eu também consigo. Independente do lugar que for. Se você acha que não merece, aí tá uma crença de não merecimento. Se você acha que é difícil, tá uma crença de não merecimento. Porque tem muitas pessoas que vieram muito de baixo. Eu até compartilhei no meu stories como é que é o nome dele? Não lembro o nome dele. Humilde, coisa mais linda as mensagens dele. E eu não tenho dúvida que ele vai chegar longe, sabe? Ele tá onde ele tá hoje, mas ele pensa muito grande, muito alto. E ele sabe que ele pode chegar lá. Então, assim, quando a pessoa acredita nisso, não tem. Ela vai onde ela quer, sabe? Então, as nossas crenças é o que mais tranca. E se você olha para uma pessoa abundante e sabe que você também é humano, né? Nós somos seres abundantes, todos nascemos, todos temos centelha divina dentro da gente. Então, nós nascemos para ter uma vida maravilhosa, para ter saúde. A gente só precisa se conectar com quem a gente é. Exatamente. Maravilhoso. Débora, deixa um recadinho para nossa turminha. O que você tem disponibilizado no seu perfil para que a turma possa ir lá, acessar, comprar? Então, na verdade, assim, eu estou montando um curso agora, né? E o meu outro curso, eu tenho um curso que é Japamala dos Milagres, o nome, que ele está fechado, mas breve eu vou abrir. Tem uma técnica que eu criei de reprogramação mental. Então, assim, eu fui juntando tudo que a gente precisa em cima da neurociência, física quântica, o que a gente precisa para reprogramar nossa mente e limpar nessas crenças. Então, tudo isso ali está nessa técnica. É uma técnica que muita gente desiste porque demora um pouquinho, sim, mas reprograma. Eu fiz e assim, muda o nosso pensamento, né? Então, eu fiz essa técnica e, claro, né, tem a aula, todos os módulos que explica como a gente cria a nossa realidade, tudo que a gente, né, tudo bem explicadinho ali. Mas, no geral, assim, o que eu entrego ali no meu Instagram é tudo que a gente conversou e coisas que aumentam a nossa frequência. O meu foco é esse, aumentar a vibração, porque quando a gente aumenta a nossa vibração, a gente entra em ressonância com nossos pensamentos. Então, eu uso muitos elementais naturais, né? Tem gente que vai lá no meu perfil e fala assim: mas tá fazendo macumba. Mas eu nem falo mais, eu nem escrevo porque as pessoas não entendem, né?
Então, assim, a gente que ainda está fechado muito em uma religião. Eu já fui católica, quer dizer, batizada, né? Católica de nascimento, me batizei evangélica, fiz estudo bíblico, frequentei a igreja evangélica há muito tempo, espiritismo, tudo. Então, assim, eu sei o que cada um pensa e eu sei como, né? Às vezes muitas pessoas são fechadas e outras são abertas, assim como eu atendo muitas pessoas de todas as religiões e sou totalmente aberta. Então, assim, Sim. elementais da natureza, coisas que têm vibração, cristais, né? Ervas, flores, tudo isso aí eu uso durante o dia a dia para mudar a nossa vibração. E eu boto tudo que eu faço e funciona para mim. Então, assim, é aquilo que a gente falou, se funciona para mim, funciona também para vocês. Então, tudo isso ali, tudo que eu posso, eu compartilho no meu Instagram. Tudo, tudo. E em breve vai ter os cursos ali que eu estou montando, que é tudo que eu faço para manter a vibração elevada. Mas isso eu estou montando ainda. Ainda tem que gravar, a gente sabe que dá trabalho, né? Mas está em processo Dá aí. trabalhinho. Quando Tá em estiver processo. pronto, dá um toque que a gente ajuda a divulgar. Foi um prazer imenso ter essa Ah, eu que conversa com agradeço. você. Você Gostei é bastante. exatamente o que eu esperava que fosse. Eu consegui ser capaz de sentir sua energia daqui. Ai, que Então, bom. eu estou muito grata que você tenha muita luz na sua vida. Gratidão por você agregar tanto conhecimento aqui para nós hoje. E conte com uma parceira, para o que você Ai, precisar, eu gratidão estarei igualmente, aqui. viu? Igualmente. Pode contar comigo sempre, independente de quando, onde, sabe que eu estou aqui. Gratidão. Um Tá beijo. bom? Dá tchau, Beijo, Vamos dar gente. tchau, gente. Obrigada por terem Beijo, assistido a nossa gente. Gratidão, live. gratidão. Tchau. Obrigadão. Tchau. Beijo.